Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte, que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela vossa graça a imagem do homem novo, por Cristo nosso Senhor. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo, será bem-sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem e ter um aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como um renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos que fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro ou como ovelha, diante dos que tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com a história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso,
compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Pai, em tuas mãos
Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer das nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos a misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu.
Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: "Sou eu", eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: "A quem procurais?" Eles responderam: "A Jesus, o Nazareno." Jesus respondeu: "Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem." Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: "Não perdi nenhum daqueles que me confiastes." Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: "Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu?" Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: "Não pertences também tu aos discípulos desse homem?" Ele respondeu: "Não." Os discípulos e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia muito frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: "Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram e que ouviram o que eu falei. Eles sabem o que eu disse." Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: "É assim que respondes ao sumo sacerdote?" Respondeu-lhe Jesus: "Se respondi mal, mostra em que falei mal. Mas se falei bem, por que me bates?" Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: "Não és tu também um dos discípulos dele?" Pedro negou: "Não." Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: "Será que não te vi no jardim com ele?" Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: "Que acusação apresentais contra este homem?" Eles responderam: "Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti." Pilatos disse: "Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei." Os judeus lhe responderam: "Nós não podemos condenar ninguém à morte."
Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou foram outros que te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhe: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Não existe entre vós o costume que pela Páscoa eu vos solte um preso? Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com muito medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes o que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação para a Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora! Crucifica-o! Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei?
Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de um lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nela estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. E assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram-no numa vara, uma esponja embebida de vinagre, e levaram-no à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas o soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: Não quebrarão nenhum dos meus ossos. E outra Escritura ainda diz: Olharão para aquele que traspassaram.
Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no meio do jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, celebramos hoje, eu não tenho, não sei se alguém pode me corrigir, eu não tenho notícia ou conhecimento de que esta celebração aqui na comunidade de Nossa Senhora das Graças tenha sido feita recentemente. Pelo que eu saiba, é a primeira vez que estamos celebrando a cerimônia da Paixão. Geralmente era feita em conjunto com a catedral. Todo mundo ia para a catedral, celebrava a Paixão lá e depois a procissão do Senhor Morto. Mas neste ano de 2021, por causa da pandemia, o Dom Irineu pediu que fosse celebrado nas duas comunidades, para dar maior oportunidade, em vista de que nós estamos aqui limitados à participação de apenas 50% dos fiéis. E eu fico feliz hoje de poder estar aqui, celebrando a Paixão de Cristo com vocês, refletindo um dos pontos fundamentais da nossa fé. Jesus morreu para nos salvar. A morte de Jesus não é uma vontade de Deus. Deus nunca quis a morte de ninguém. Pelo contrário, Jesus várias vezes mostra que Deus quer a vida. Ele mesmo diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Ele veio para que todos tenham vida e tenham em abundância. Por que então Jesus morreu na cruz? Jesus morreu na cruz porque foi obediente ao projeto do Pai. A morte de Jesus na cruz não é vontade de Deus, é consequência, em primeiro lugar, dos nossos pecados. Assim como diz São Paulo, pelo pecado de um só ser humano, a morte entrou no mundo, também pela morte de um único ser humano, o pecado do mundo foi perdoado. João faz questão de colocar a morte de Jesus no mesmo horário em que eram abatidos, em que eram mortos os cordeiros para o sacrifício da Páscoa. Justamente para mostrar que Jesus é o novo Cordeiro de Deus, o novo sangue derramado que tira o pecado do mundo. Jesus é levado à morte como consequência da sua obediência a Deus. Jesus é morto porque Ele assume como sendo a sua causa o reino de Deus. Jesus não quer ser rei nos reinos deste mundo. Jesus não quer ocupar o lugar de César. Jesus não quer ser um imperador como os outros imperadores. E Ele faz questão de dizer: o meu reino não é daqui. O meu reino não é deste mundo. Jesus é rei. E é interessante que João faz com que o próprio Pilatos diga que Jesus é rei. Reconheça que Jesus é rei.
Ou seja, aquele que nem sequer tinha fé em Deus, reconhece em Jesus o verdadeiro rei de Israel, o verdadeiro rei dos judeus. Os judeus ficam meio chateados com isso e vão até reclamar para Pilatos, mas Pilatos se mantém firme. O que eu escrevi está escrito. Aquele juiz injusto que mandou um inocente para a morte consegue reconhecer que aquele homem era inocente, mas não abre mão do seu poder para livrá-lo da morte. Pelo contrário, o entrega para ser crucificado. Lava as suas mãos. Nós não podemos ser Pilatos, não podemos lavar nossas mãos diante de tantos injustos que padecem ainda hoje como Jesus, diante de tanta injustiça, diante de tanta violência, diante de tanta maldade que existe no mundo, nós não podemos lavar nossas mãos. Mas podemos nos tornar obedientes ao projeto de Deus. Mesmo que esta obediência ao projeto de Deus, mesmo que esta fidelidade a Jesus, esta fidelidade ao amor do Pai, um dia nos leve à morte. Mas sabemos que a morte não é o fim. Sabemos que estamos aqui celebrando uma sexta-feira santa, mas não é para terminar esta celebração aqui. Aliás, é bem salutar lembrar que assim como esta celebração não teve início, começou no silêncio, ela também terminará no silêncio, justamente para nos fazer meditar de que assim como nós, seres humanos, Jesus também morreu, mas não está morto. Meditar que pela cruz veio o amor de Deus a nós, a misericórdia de Deus foi derramada sobre nós, a graça de Deus nos foi dada para que nós pudéssemos voltar ao paraíso. Mas Cristo não ficou na cruz. Ele não está hoje na cruz. Ele não está naquele túmulo. Ele está vivo. Porque, repito, Deus é vida. Deus não abre mão disso, de que nós tenhamos vida. E é justamente pedindo ao Senhor que nos ajude a viver para dar vida a cada irmão, a cada irmã que precisa de nós, que nós vamos também rezar hoje na nossa oração universal. O Santo Padre pede que nós possamos incluir, inclusive, uma oração a mais pelos doentes e pelas vítimas da pandemia. Por isso vamos pedir ao Senhor que nos ajude nesta celebração a fazer com que nós saiamos daqui hoje não mortificados somente, mas animados e vivificados a acolher o Cristo que ressuscita na Páscoa, o Cristo que quer ser vida no nosso meio, o Cristo que quer estar vivo, sempre vivo junto de nós, em nossa vida. Por isso vamos agradecer a Deus por estarmos aqui hoje celebrando esta cerimônia da paixão, esta cerimônia da morte de Jesus, mas vamos agradecer acima de tudo pela vida que Deus nos concedeu, estarmos aqui hoje, mais este ano, podendo celebrar com Ele. E um dia nos conceda que possamos nós também, como Jesus, entregar o nosso espírito, entregar a nossa vida nas mãos amorosas, nas mãos misericordiosas de Deus. E com Jesus dizer também ao Pai: Pai, em Tuas mãos entrego o meu espírito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Queridos irmãos e irmãs, elevemos a Deus agora, junto com toda a Igreja, a oração universal. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila, para a sua própria glória. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa Igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Levantemo-nos. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, o Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos a escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Levantemo-nos. Oremos pelo nosso arcebispo Irineu, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja, e por todo o povo fiel. Ajoelhemo-nos. Ó Deus Todo-Poderoso, que se dispusestes a governar e santificar pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que nós vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Levantemo-nos. Oremos pelos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos e filhas adotivos, por Cristo nosso Senhor. Levantemo-nos. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade.
Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam aqueles que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Levantemo-nos. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e a seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Levantemo-nos. Oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Levantemo-nos. Oremos pelos que não conhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que acreditam em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Levantemo-nos. Oremos por todos os governantes, que o Senhor nosso Deus e Senhor, segundo a vossa vontade, lhes dirija o Espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração de todos os seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, e a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Levantemo-nos. Oremos, irmãos e
orações a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Chegue até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem seus sofrimentos, para que se alegrem com suas provações, com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Levantemo-nos. Esta oração agora é a oração especial em vista da pandemia de Covid-19. Oremos ao Deus da vida, a salvação do seu povo, para que sejam consolados os que sofrem com a doença e a morte, provocadas pela pandemia do novo coronavírus, fortalecidos os que heroicamente têm cuidado dos enfermos, inspirados os que se dedicam à pesquisa de uma vacina eficaz. Ajoelhemo-nos. Ó Deus, nosso refúgio nas dificuldades, força na fraqueza e consolo nas lágrimas, compadecei-vos do vosso povo que padece sob a pandemia, para que encontre finalmente alívio na vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Levantemo-nos. Nós vamos, neste momento, retomar uma antiga tradição da Igreja de fazer a coleta para os lugares santos. Jerusalém, para o lugar onde Jesus viveu, onde Ele também morreu, onde Ele ressuscitou. Esta coleta é feita tradicionalmente na Sexta-feira Santa. Nosso arcebispo Dom Irineu tem pedido aos padres da nossa arquidiocese que retomem esta antiga tradição de ajudar os nossos irmãos e irmãs que cuidam dos lugares santos, de modo especial nossos irmãos franciscanos. Por isso, neste momento, com um canto de ofertório, nós faremos a nossa oferta aos lugares santos onde Jesus viveu, morreu e ressuscitou. Santificai-me
Eis o lenho da cruz, no qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, no qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, no qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Em virtude da pandemia de coronavírus, nós não vamos fazer neste momento o ritual do beijo da cruz, mas vamos, enquanto cantamos um canto, de joelhos, venerar a Sagrada Cruz do Cristo que ficará agora sobre o altar e contemplar na cruz o mistério do amor, da misericórdia, da vida eterna que Deus nos concedeu por meio de seu Filho Jesus Cristo. Vinde, vinde todos, todos a Jesus. Vinde no madeiro, áspero da cruz. Vinde no madeiro, áspero da cruz. Vós os que consolo, tristes procurais, vede-se nas dores, Cristo copiais. Vinde, vinde todos, todos a Jesus. Vinde no madeiro, áspero da cruz. Vinde no madeiro, áspero da cruz. E agora? Qual é, Felipe?
Obedientes à palavra do Salvador e formados pelo seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje e sempre a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Ei, Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas sei uma palavra e serei.
Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes da oração sobre o povo, eu quero lembrar algumas coisas. Primeiro, quem celebrou esta santa solenidade e comungou, confessado nesta quaresma e rezou a intenção do Santo Padre, dos nossos bispos e padres, tem indulgência plenária no dia de hoje. Nós também queremos comunicar que amanhã a vigília pascal será celebrada às 19 horas aqui na nossa comunidade. E eu convido todos a trazerem de casa uma garrafinha com água para ser benzida, porque nós não vamos benzer água para que todo mundo venha tocar na água, porque isso não é higiênico no momento. Então traga, que nem no domingo de Ramos, traga a sua própria água de casa para ser benzida amanhã, tá certo? Assim também traga a sua própria vela. Nós não vamos distribuir velas, nem vamos distribuir água amanhã por conta da pandemia de coronavírus. Mas você pode e deve trazê-la de casa amanhã na celebração da vigília pascal. Amém? Depois da bênção sobre o povo, da oração sobre o povo, nós vamos também, assim como começamos, nos retirar no silêncio sagrado e conservar este silêncio amanhã ainda, o dia todo, até que celebremos a vigília pascal do Cristo. Ajoelhemo-nos. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha a nós o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme, por Cristo nosso Senhor.